Nessa aula, vamos começar a falar sobre o esôfago e suas patologias. A aula será dividida em duas partes. Este vídeo será a parte 1. Vamos começar com a embriologia do esôfago. A partir da quarta semana da fecundação, surgirá o intestino primitivo através da porção dorsal da vesícula umbilical, e será dividido em intestino anterior, médio e posterior. Tem importante estímulo do fator de crescimento do fibroblasto, e inicialmente o intestino primitivo é fechado em suas extremidades, tanto caudal pela membrana cloacal, quanto cranial pela membrana orofaríngea, e ao longo do desenvolvimento do intestino, essas membranas irão sumir e permitir a perviedade do mesmo. Inicialmente, o intestino primitivo ficará conectado à vesícula umbilical através do ducto onfalomesentérico. O endoderma dará origem à mucosa do intestino, o mesoderma à musculatura e ao tecido conjuntivo desse sistema, e o ectoderma dará origem ao epitélio de transição da mucosa oral com a pele na região do istomodeu, e também ao epitélio de transição do reto com o canal anal na região da fosseta anal, ou também chamado de proctodeu. Os derivados do intestino anterior são faringe primitiva e derivados, sistema respiratório inferior, esôfago, estômago, duodeno proximal à abertura do ducto biliar, a porção distal será originário do intestino médio. Também são derivados do intestino anterior o fígado, sistema biliar e pâncreas. Excetuando a faringe e o sistema respiratório inferior, todas as outras estruturas terão irrigação arterial pelo tronco celíaco. Vamos começar a falar da embriogênese do esôfago. Ele é separado da traqueia pelo septo traqueoesofágico, que permitirá que esses dois sistemas cresçam em separado. Posteriormente, vamos aprender patologias devido à atresia e fístulas traqueoesofágicas. O músculo do terço proximal do esôfago, que é o esôfago cervical, é originário do mesênquima no quarto ao sexto arco faríngeo, formando, portanto, uma musculatura estriada. Já o músculo dos dois terços distais é formado pelo mesênquima esplâncnico, dando origem à musculatura lisa. Por isso, da divisão anatômica que veremos mais adiante, o epitélio e glândulas do esôfago serão originários do endoderma. A inervação do esôfago será feita pelo nervo vago, o 10º par craniano, em sua parte mais externa. Porém ele possui o plexo nervoso mioentérico, também chamado de Auerbach, e o plexo submucoso ou de Meissner. Histologia do esôfago. Ele é um tubo muscular de 25 cm de comprimento, composto por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, sendo resistente devido ao atrito com o alimento. Possui glândulas esofágicas na camada submucosa, do tipo tubuloacinosas compostas seromucosas, que produzem um muco lubrificante, lisocimas e pepsinogênio, que já começam a auxiliar na digestão dos alimentos. Possui também as glândulas esofágicas da cárdia, que secretam muco que o protege do refluxo do suco gástrico. Em relação à camada muscular, o esôfago possui músculo estriado em sua porção proximal. A porção média do esôfago é constituída por músculo estriado e músculo liso. Já a porção distal é composto apenas por músculo liso. O esfíncter esofágico superior é composto pelo músculo cricofaríngeo, que normalmente é contraído, e abre apenas com a deglutição. Funciona de forma autônoma, independente de nossa vontade. Já o esfíncter esofagiano inferior é apenas funcional, não existe de forma anatômica. Possui a camada serosa apenas na sua porção abdominal. O restante do esôfago é constituído na camada externa de túnica adventícia, que é uma camada de tecido conjuntivo, não muito delimitada. Então, resumindo a histologia do esôfago de dentro para fora do órgão. Tem o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado como mucosa, lamina própria, submucosa com presença de glândulas, camada muscular circular e longitudinal, e túnica adventícia. A disposição das fibras precisa ser diferente devido à necessidade de contração em dois sentidos. Um no sentido centrípeto e centrífugo, fechando e relaxando a luz do órgão, e outra no sentido crânio-caudal, produzindo movimentos propulsivos para conduzir o alimento. Anatomia. O esôfago atravessa 3 regiões, a saber a cervical, torácica e abdominal. É um órgão essencialmente muscular, que vai conduzir o alimento da boca para o estômago. A porção cervical não tem serosa, é composta de musculatura esquelética, e auxilia na parte da fase final da deglutição. Já a porção torácica também não tem serosa, composta de musculatura mista, porém predomina a musculatura lisa.
A porção abdominal tem serosa como última cama, e é composta de musculatura lisa. Agora vamos falar das relações anatômicas. A porção cervical, anteriormente, se relaciona com a traqueia e nervo laríngeo recorrente. A parte lateral do órgão com a porção posterior da tiroide, artérias carótidas comuns, e veias jugulares bilaterais, além do ducto torácico no lado esquerdo. Na parte superior com a laringe e faringe, e posterior com a lâmina pré-vertebral da fáscia cervical, vértebras cervicais posteriores e corpos vertebrais. Relações anatômicas da porção torácica, anterior com traqueia e brônquios principais direito e esquerdo, arco aórtico, pericárdio. Parte posterior com veia ázigos e hemiázigos. Parte lateral com nervo láringo recorrente, pleura mediastinal, ducto torácico. Um tumor de esôfago mais avançado pode invadir esse nervo e evoluir com rouquidão. Relações anatômicas da porção abdominal. Superiormente faz relação com o diafragma e pilares diafragmático, cujo pinamento ajuda na função do esfíncter esofagiano inferior. E inferiormente com o estômago. Vascularização. Vascularização arterial. As artérias tireoideas inferiores nutrem o esôfago cervical, a aorta torácica libera artérias esofagianas, e a aorta abdominal libera a artéria frênica inferior esquerda que nutre a parte torácica do esôfago e distal. O tronco celíaco emite a artéria gástrica esquerda que nutre a cardia, ou também chamado de esfíncter esofágico inferior, e porção abdominal do esôfago. Venosa. As veias tireoidiana inferiores drenam para veias braquiocefálica na porção cervical. Veias esofágicas drenam para sistema ázigos. Estas, por fim, drenarão para a veia cava superior e tronco braquiocefálico na porção torácica, já as veias gástricas esquerdas drenam para a veia porta. Uma observação. Na cirrose, temos o aumento da pressão na veia gástrica esquerda, que resultará no aumento do tamanho das veias na transição esôfago-gástrica, originando as varizes esofágicas. Drenagem linfática. Parte cervical é realizado por linfonodos paratraqueais, que drenam para os linfonodos cervicais profundos, que vão para o tronco jugular. Paciente com câncer de laringe, esôfago proximal, possui uma drenagem linfática muito parecida. Parte torácica se tem os linfonodos paratraqueais e mediastinais posteriores drenando para linfonodos traqueobronquiais, e posteriormente para o tronco broncomediastinal. Parte abdominal do esôfago se tem os linfonodos gástricos esquerdos recebendo a linfa vindo do esôfago, drenagem para os linfonodos pré-aórticos e depois para a cisterna do quilo. Inervação. Inervação cervical. No que tange à inervação parasimpática, é realizado pelo nervo vago e nervo láringo recorrente. Este último passa no arco aórtico, e depois sobe novamente, indo para a laringe. Tronco simpático é paravertebral, forma o nervo esplânico. Inervação da parte abdominal e torácica. O tronco simpático, que é paravertebral, forma o nervo esplânico e inerva essas duas porções do esôfago. A porção parasimpática fica por conta do nervo vago, que forma o plexo esofágico. Fisiologia. O esôfago possui 3 funções básicas. Conduzir o alimento da faringe ao estômago através da peristalse e relaxamento dos esfíncteres, evitar a deglutição do ar quando se respira pela contração do esfíncter esofagiano superior, e evitar que o alimento retorne do estômago pelo tônus do esfíncter esofagiano inferior. Vamos começar falando sobre o processo de deglutição para entender melhor o funcionamento do esôfago. O processo de deglutição começa pela fase oral, e termina quando o bolo alimentar cai no estômago. A fase oral é chamada de orofaringea, sendo a parte voluntária da deglutição, na qual o bolo alimentar é lançado para a faringe pela contração da musculatura da língua. A partir daí o reflexo da deglutição se inicia. O reflexo da deglutição, por sua vez, é um processo de movimentos musculares involuntários e coordenados pelo sistema nervoso central, utilizando o nervo glossofaríngeo, nono par, nervo vago, 10º par craniano, e hipoglosso, 12º par, onde permite que em menos de um segundo o bolo alimentar chegue até o esôfago sem penetrar no trato respiratório. O que acontece é que a laringe fecha a glote, enquanto a faringe superior se contrai juntamente com o palato mole empurrando o alimento para baixo. Ocorre então o relaxamento do esfíncter esofágico superior, tornando possível a passagem do bolo alimentar. A fase esofágica da deglutição começa posteriormente. A musculatura lisa sofre influência dos interneurônios do plexo mioentérico, que por sua vez, faz contato com o nervo vago,
iniciando os momentos peristálticos, tornando possível a condução do bolo alimentar para o estômago. Nessa perspectiva, os tipos de peristalse esofágica são: primária, que inicia em resposta à deglutição; peristalse secundária em resposta à distensão mecânica do esôfago pelo bolo alimentar. Existe ainda os movimentos terciários, que não são peristálticos, não são portanto sincronizados, podendo ocorrer espontaneamente, ou após deglutição ou distensão esofágica. Vamos fazer uma questão agora que engloba justamente esse assunto. Durante a deglutição, o alimento é impulsionado por meio de contrações musculares chamadas de ondas peristálticas, que podem ser primárias, secundárias e terciárias. Assinale quanto à sua fisiologia. Letra A. Ondas primárias são iniciadas pela deglutição. Essa alternativa é a correta, porém vamos ver as outras. Letra B. Ondas secundárias são voluntárias. Essa alternativa está errada, pois as ondas secundárias são originárias em resposta à distensão esofágica, portanto são involuntárias. Letra C. Ondas terciárias são ondas fisiológicas encontradas na maioria dos pacientes. Essa alternativa está errada, pois as ondas terciárias não são fisiológicas. Letra C. Ondas terciárias são propulsivas. Essa alternativa está errada, as ondas terciárias não são propulsivas. Agora, voltando ao assunto. Nesse ínterim, devido ao início da deglutição, o esfíncter esofágico inferior relaxa permitindo o passe livre do bolo alimentar para o estômago. Após o alimento chegar no estômago, o esfíncter esofágico inferior se contrai, impedindo o refluxo do material gástrico. Porém, quando ocorre distensão do estômago, pode desencadear relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, permitindo o refluxo. Agora vamos falar sobre as sintomatologias do esôfago. Os principais sintomas que você precisa saber relacionados ao esôfago são: disfagia, que é a dificuldade de engolir, a odinofagia, que é a dor ao engolir. A cólica esofagiana, que é uma dor retroesternal tipo aperto, relacionada à contração esofágica, e é muito importante ter em mente que essa dor esofágica pode ser confundido com síndrome coronariana aguda. Outro sintoma é a pirose, que é a sensação de queimação retroesternal, a regurgitação, que é a percepção ácida do alimento na boca, e ainda temos o globus, uma sensação de bolo na garganta, e a hematêmese, que significa vômitos de sangue vivo ou coagulado, podendo ser decorrente do esôfago ou não. No processo de deglutição, quando você decide engolir o alimento que está na sua boca, e faz os movimentos de deglutição, o palato mole se eleva e fecha a cavidade nasal, a epiglote bloqueia a laringe, o esfíncter esofagiano superior se abre para o bolo alimentar passar, e quando isso acontece, a base da língua se eleva bloqueando a cavidade oral para não haver retorno do alimento no processo de deglutição. Agora, falando sobre disfagia, ela pode ser classificada em disfagia alta, ou também chamada de orofaríngea ou de transferência, e disfagia baixa, também chamada de esofágica, ou de condução. Além dessa classificação, existem dois tipos de disfagia: a mecânica, que é quando se tem o estreitamento do conduto esofágico, ou quando um volume de bolo alimentar é desproporcionalmente grande. Já a disfagia motora ocorre quando há problema na coordenação da motilidade do conduto, tanto orofaríngeo quanto esofágico. Na disfagia orofaríngea ou de transferência, a pessoa tem dificuldade de iniciar a deglutição. A pessoa se engasga ao tentar deglutir, experimentando regurgitação nasal e aspiração traqueal, seguida de tosse. Os distúrbios que podem originar esse tipo de disfagia são os que afetam os músculos esqueléticos, ou afetam o sistema nervoso central, necessária para o controle oral na fase da deglutição, ou o reflexo na deglutição. Pode haver cialorreia, devido à dificuldade de engolir a própria saliva, ou disfagia pelo comprometimento concomitante do aparelho fonador. Dentre as causas anatômicas como causa da disfagia orofaringea estão o divertículo de Zenker, aumento da tiroide, osteófito da coluna vertebral, fendas palatinas, abscessos peritonsilar, infecção por herpes zoster, e entre outros. Dentre as causas neurológicas estão a demência avançada, esclerose múltipla por comprometer os dois feixes de nervos cranianos corticobulbares, esclerose lateral amiotrófica por comprometer o segundo neurônio motor, parkinsonismo e doença cerebrovascular. Para que um acidente vascular cerebral provoque disfagia orofaríngea é necessário que atinja os dois feixes de nervos cranianos corticobulbar,
ou que haja isquemia da porção dorsolateral do bulbo, tal como na síndrome de Wallenberg. E existe também as causas musculares, tais como miastenias graves e dermatomiosite. O melhor exame para avaliar a disfagia orofaríngea é a videofluoroscopia baritada ou videodeglutograma, testando a deglutição de bolos de variadas consistências. Existe uma condição onde ocorre uma constrição do esfíncter esofagiano superior pela contratura do músculo cricofaríngeo. O paciente sente uma sensação de bolo ou entalamento na garganta associado à disfonia. A doença do refluxo gastroesofágico está presente em 30 a 90% desta patologia, além de presente também o divertículo de Zenker. O tratamento é a esofagomiotomia cervical. Agora falando sobre a disfagia esofagiana ou também chamada de condução, tem como principal sintoma a sensação de estagnação do bolo alimentar no tórax, a pessoa se sente entalado. Como causa está relacionado às patologias esofágicas. Se houver uma disfagia para sólidos e líquidos concomitantemente, devemos pensar em obstrução mecânica muito severa ou distúrbio motor do esôfago como acalasia, espasmo esofagiano difuso, entre outros. Se houver disfagia apenas para sólidos, provavelmente se trata de um distúrbio exclusivamente mecânico como câncer, estenose péptica, cáustica e compressão extrínseca. E ainda se pode dizer que disfagia progressivamente mais intensa para sólidos de semanas a meses é um sinal sugestivo de câncer de esôfago. Agora, quando é intermitente, intercalando períodos assintomáticos, fala a favor de ser presença de membranas, ou anéis esofagianos, que estudaremos posteriormente, na aula 2. A pseudodisfagia ou globos histéricos é uma sensação de bolo na garganta bastante comum na população. Está relacionado ao estresse emocional. A sensação geralmente está presente sem associação com a alimentação. Os exames complementares estão todos normais. O tratamento é indicar psicoterapia. Na investigação, é importante perguntar se a pessoa engasga ou entalar. Quanto tempo do início dos sintomas? Qual o tipo de alimento que causa a disfagia? Observação: se a pessoa entalar com líquido, isso significa que a obstrução é grave ou o músculo esofagiano não funciona, se apenas para sólidos sugere obstrução mecânica. No que tange os diagnósticos, precisamos pedir praticamente para todas as pessoas com disfagia manometria, pois é o exame mais importante, porque avalia a motilidade esofágica como um todo, videodeglutograma para suspeita de disfagia alta, esofagograma baritado, endoscopia digestiva alta. Sendo este último exame muito importante para diagnóstico diferencial com câncer do esôfago. Veremos mais adiante, quando falarmos de câncer de esôfago, que toda pessoa com disfagia deve ser submetida a uma endoscopia digestiva alta. O tratamento da disfagia alta é multidisciplinar, e da disfagia baixa dependerá da etiologia, e estudaremos mais adiante em suas respectivas patologias. Agora vamos estudar um caso clínico. Paciente JW, 62 anos, com hipertensão arterial, em uso de losartana, reside em zona rural em uma cidade do norte de Minas Gerais, refere sensação de entalo ao digerir alimento de início há 3 anos, inicialmente para sólidos e agora para líquidos, associados à regurgitação de alimentos não digeridos, ainda refere que perdeu 10 quilos nesse período, sem piora nos últimos meses. Pela anamnese podemos observar que é uma pessoa que entala, então fala a favor de ser uma disfagia baixa, ou esofagiana, ou também chamado de condução. É uma queixa que já dura 3 anos, crônica, sem piora nos últimos meses, sugerindo mais algo benigno. A regurgitação de alimentos não digeridos sugere que os alimentos não estão chegando adequadamente no estômago, ou seja, estão se acumulando no esôfago. Para a investigação, como é um paciente que entala, não há queixas de engasgo, não será necessário solicitar a videodeglutograma, podemos solicitar apenas manometria esofágica, esofagograma baritado e endoscopia digestiva alta. O resultado da manometria para o paciente acima veio que há ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e hipoperistaltismo do corpo esofágico. A endoscopia não houve alterações, nada muito relevante. Já o esofagograma baritado veio com leve e moderada dilatação esofágica associado ao afilamento na transição esôfago-gástrica, semelhante a um pico de pássaro, o que sugere uma obstrução parcial do esôfago. O diagnóstico mais sugestivo é a acalasia, uma doença motora do esôfago,
que atinge o plexo mioentérico, a estudaremos mais adiante. Outro caso clínico, paciente feminina, já, 30 anos, rígida, policial, com história de transtorno de ansiedade, sem tratamento medicamentoso ou psicoterapia, com história de dor tipo aperto em região retroesternal, já avaliada para doença coronariana aguda e foi descartada a mesma. Paciente refere que a intermitência do quadro de dor retroesternal com períodos sem dor, e que geralmente está associado à sensação de globos na garganta, de entalo e pirose. Tais sintomas iniciaram há 4 anos atrás juntamente com o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Já relata sentir sensação de entalo, o que fala mais a favor de ser disfagia baixa. Sendo assim, não precisa pedir videodeglutograma. Foi solicitado manometria esofágica, com resultado evidenciando contração simultânea e prematuras no esôfago distal. Essas contrações simultâneas não são contrações peristálticas do esôfago, pois o peristaltismo produz ondas progressivas, são portanto contrações não peristálticas. A endoscopia digestiva alta veio com áreas esbranquiçadas entremeados com mucosa sã, que são erosões na mucosa, em quase toda a circunferência esofágica, sugerindo esofagite de Los Angeles grau D. No esofagograma baritado evidenciou a anatomia das contrações simultâneas não propulsivas, o que sugere espasmo esofagiano distal, que também estudaremos mais adiante. Agora, vamos iniciar as patologias específicas do esôfago. Nessa aula, falaremos detalhadamente da acalásia, do espasmo esofagiano distal e do câncer esofágico. Acalásia. Acalásia significa não relaxamento. Em termos de epidemiologia, é o distúrbio motor primário mais comum do esôfago, ocorrendo com maior frequência entre 25 a 40 anos de idade. É caracterizado por déficit de relaxamento fisiológico do esfíncter esofagiano inferior, durante a deglutição. E ainda graus variados de hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, assim como a substituição total da peristalse normal do corpo esofagiano por contrações anormais. A fisiopatologia da acalásia está relacionada com a degeneração dos corpos dos neurônios inibitórios do plexo de Auerbach na camada muscular do esôfago, que é o grande responsável pela coordenação motora do mesmo, e do plexo de Meissner, na camada submucosa. Isso acarreta uma disfagia de condução tanto para sólidos quanto para líquidos, surgindo insidiosamente, e desenvolvendo ao longo de meses ou anos. Quadro clínico. Os pacientes com acalásia comem devagar, bebem grandes quantidades de água para empurrar o alimento para o estômago, e podem até contorcer o corpo para ajudar o alimento a descer. A obstrução à passagem do bolo alimentar faz com que o esôfago retenha material não digerido, podendo ocorrer graus variados de dilatação do corpo esofagiano. Isso pode causar, além da disfagia, halitose, regurgitação, tosse e broncoespasmo, que geralmente aparecem quando a pessoa se deita, além de pneumonia de repetição e abscesso pulmonar, bem como formação de bronquiectasias. Pode haver também perda de peso, mas de forma insidiosa, de leve a moderada intensidade. Porém, perda de peso importante e rápida deve levantar suspeita de câncer de esôfago. Quando as contrações esofagianas são vigorosas, principalmente no início da acalasia, quando os corpos dos neurônios ainda não foram destruídos, podem surgir sintomas de odinofagia para tentar vencer a hipertonia do esfíncter esofágico inferior. A acalásia é uma lesão pré-maligna, sendo o carcinoma escamoso o tipo histológico mais comum, complicando tardiamente em até 10% desses pacientes. Isso ocorre devido à irritação da mucosa do esôfago pelo material estagnado, o que induz áreas de metaplasia, e posteriormente neoplasia. Diagnóstico: a manometria esofágica é o padrão ouro para o diagnóstico. Além disso, pode ser solicitado a endoscopia digestiva alta, esofagografia baritada e a radiografia de tórax. Como toda disfagia e perda de peso deve levantar suspeita para câncer de esôfago, então o primeiro exame a ser solicitado é a endoscopia digestiva alta. Na acalasia, ela costuma vir normal. A radiografia simples de tórax pode revelar ausência de bolha gástrica, massa mediastínica tubular ao lado da aorta, nível hidroaéreo no mediastino na posição ereta, representando o material alimentar estagnado no esôfago. Já na esofagografia baritada, pode observar a dilatação do corpo esofágico, imagem de estreitamento em chama de vela ou bico de pássaro a nível do esfíncter esofagiano inferior, estase esofágica de alimentos não digeridos, o que produz uma imagem tipo miolo de pão,
atraso do esvaziamento esofagiano e presença de contrações esofagianas não peristálticas. A esofagografia também permite classificar a doença segundo a classificação de Rezende, criada para estadiar o megaesôfago chagásico. Forma 1, anectásica, diâmetro do esôfago até 4 centímetros. A fase 2 representa o esôfago discinético, é o megaesôfago leve, com diâmetro de 4 a 7 centímetros. A fase 3 é o esôfago dilatado, ou megaesôfago clássico, entre 7 a 10 centímetros, atividade motora reduzida e retenção de grande quantidade de contraste. A fase 4 é chamado de dólico megaesôfago, maior que 10 centímetros ou tortuoso. Vamos agora fazer uma questão para ajudar no aprendizado. Não é achado radiológico no esofagograma de paciente com acalásia. Letra A. Dilatação do esôfago em graus variados. Letra B. Presença de ondas peristálticas no corpo do esôfago em todas as fases da doença. Essa é a alternativa que não é um achado radiológico da acalásia, e sim manométrico. Todas as outras alternativas seguintes serão achados radiológicos da doença. Letra C. Ausência da bolha gástrica. Letra D. Retardo no esvaziamento esofagiano. Letra I. Estreitamento distal do esôfago com aspecto de bico de pássaro. A questão correta é a letra B. Na acalásia não há ondas peristálticas. Agora, voltando para os exames. O esofagomanometria é o principal exame diagnóstico, e revela o não relaxamento do esfíncter esofagiano inferior em resposta à deglutição, graus variados de hipertonia desse esfíncter, e a peristalse ou ausência de contrações eficazes no corpo esofágico, ou seja, substituição de 100% da peristalse normal do corpo esofagiano por contrações anormais. Através desse exame podemos classificar a acalásia em incipiente ou grau 1. Já o grau 2 e 3 corresponde à acalásia não avançada, e o grau 4 à acalásia avançada. Vamos fazer uma questão para ajudar na memorização. Quais achados mais específicos para o diagnóstico de acalásia do esôfago? Letra A. Disfagia de longa duração e regurgitação. Essa alternativa está correta, porém tais sintomas não são os achados mais específicos da acalásia. Letra B. Friabilidade e ulcerações da mucosa com restos alimentares. Também podem estar presentes tais sintomas, mas não são os mais específicos. Letra C. 100% das ondas aperistálticas ou simultâneas à manometria. Essa alternativa é a mais correta, pois a manometria é o padrão ouro do diagnóstico de acalásia, sendo assim suas alterações são mais específicas para a doença. Letra D. Dilatação do corpo e esôfago distal em bico de pássaro, a esofagografia. Letra I. Hipertonia do esfíncter esofágico inferior acima de 45 pressão por mercúrio. A resposta correta é a letra C. A letra I poderia ser a resposta A, porém a hipertonia do esfíncter esofagiano inferior é em graus variados, não necessariamente acima desse valor. Vamos então para outra questão. Todos os eventos abaixo podem ocorrer na acalásia, exceto espasmo patológico do esfíncter esofagiano inferior, úlcera esofagiana por refluxo gastroesofágico, retenção alimentar e vômitos de alimentos não digeridos. Megaesôfago. Imagem de bico de pássaro, a radiografia contrastada de esôfago. A resposta correta é a letra B, úlcera esofagiana por refluxo gastroesofágico. Devido ao grau variado de hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, que é uma das características dessa doença, a dificuldade de haver refluxo gastroesofágico. Voltando à matéria, a endoscopia digestiva alta pode vir normal, ou confirmar a dilatação do corpo esofagiano, e exclui uma possível obstrução mecânica como causa da disfagia. Uma esofagite irritativa pode ser detectada. Não há necessidade precisamente de diferenciar se a acalásia é chagásica ou idiopática, como veremos a seguir no tópico de etiologia, mas pode solicitar sorologia para a doença de Chagas, porém a acalasia e o megaesôfago manifesta muito tempo depois da infecção pelo Trypanosoma cruzi, e isso pode gerar uma resposta negativa, mesmo na presença de doença de Chagas, por isso que a história epidemiológica é importante. Se o paciente vem de uma região onde esta doença é muito prevalente, você pode supor que o paciente tem doença de Chagas evoluindo com megaesôfago. O objetivo disso não é para tratar a acalasia e o megaesôfago em si, mas sim pesquisar as outras alterações da doença de Chagas, como a cardíaca.
Vamos fazer outra questão para memorizar. Paciente procura atendimento médico com quadro de disfagia e regurgitação, de início a 6 meses, primeiramente para sólidos passando para líquidos. Relata perda de 8 quilos no período. Realizou endoscopia digestiva alta, que mostrava apenas esofagite erosiva Los Angeles grau A, no esôfago distal. Em relação ao caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deve ser solicitada uma manometria esofágica devido a provável diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Letra B. Trata-se de uma doença do refluxo gastroesofágico, sendo necessária pH-metria. Letra C. Necessita de uma ecoendoscopia para a avaliação de provável lesão submucosa. Letra D. Deve-se solicitar uma manometria devido a provável diagnóstico de acalasia. A questão relata uma disfagia que dura meses, com quadro de regurgitação, é uma disfagia baixa. Houve perda de 8 quilos nesse período, porém a endoscopia digestiva alta exclui o diagnóstico de câncer. Toda vez que estamos diante de um quadro de disfagia, devemos solicitar manometria esofágica, que é o padrão ouro, e esofagograma baritado. Então exclui-se a alternativa B e C. Já a alternativa A se exclui porque a doença do refluxo gastroesofágico não cursa com disfagia progressiva. Outra questão. No ambulatório de cirurgia geral, foi admitido um paciente com quadro de disfagia há 5 anos, progressiva de sólidos até líquidos, dieta que mantém ainda hoje. Segundo o paciente, consegue se alimentar apenas com água de arroz e batata, chás e bebidas isotônicas. Quando tenta se alimentar com papas, queixa-se da necessidade de realizar múltiplas deglutições, elevação da cabeça e ingestão de líquidos para ajudar a rodar a comida. Com essas informações, pensando em elucidar o caso, o médico assistente deverá solicitar: letra A. Sorologia para doença de Chagas, endoscopia digestiva alta e manometria esofágica. Letra B. Teste de Machado Guerreiro, ultrassonografia de abdômen superior e endoscopia digestiva alta. Letra C. Sorologia para doença de Chagas, seriografia esôfago-estômago duodeno e radiografia de tórax. Letra D. Endoscopia digestiva alta, tomografia de tórax e CA15-9 no soro. Pelo enunciado, a característica da disfagia lembra bem quadro de acalásia, sendo que uma das etiologias é a doença de Chagas, então a resposta correta é a letra A. Sorologia para doença de Chagas, endoscopia digestiva alta para excluir diagnóstico de câncer, e manometria esofágica, que é o padrão ouro para diagnóstico de acalásia. Falando agora a respeito do diagnóstico diferencial, a acalásia deve ser diferenciada do carcinoma estenosante distal do esôfago, também chamado de pseudoacalasia, e da estenose péptica. Por isso, em todos os pacientes com acalasia deve-se fazer biópsia e citologia de lavados do esôfago distal e da cardia. Quanto à etiologia, a acalásia pode ser dividido em primária, que é a forma idiopática e mais comum da doença, e secundária, tendo como principal etiologia a doença de Chagas. A invasão do plexo mioentérico pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi causa disfunção, e posterior necrose dos neurônios inibitórios responsáveis pelo relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, ao mesmo tempo em que lesa neurônios importantes para a peristalse do corpo esofagiano. É conhecido como mal do engasgo. O diagnóstico de doença de Chagas deve ser sorológico. Sobre o tratamento, o objetivo do mesmo é promover o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, usando medicamentos como nitratos e os antagonistas de cálcio. Outra abordagem seria a injeção de toxina botulínica, atuando na inibição de neurônios excitatórios parasimpáticos colinérgicos, com duração de 3 a 6 meses, sendo reservados para casos de alto risco cirúrgico. Os pacientes com sintomatologia grave ou refratários à terapia clínica devem ser abordados por métodos intervencionista, sendo 2 as mais aceitas: dilatação endoscópica pneumática e cirurgia de miotomia de esfíncter esofagiano inferior. A dilatação pneumática do esfíncter é realizado por balão com dilatadores de Mosher, de Brown e MC Hard, feita de forma seriada, com endoscopia, mostrando resultados promissores, com baixo risco de complicações. Porém, há risco de perfuração esofágica, doença do refluxo gastroesofágico e recidiva dos sintomas, porém novas dilatações podem ser realizadas nas recidivas. A cirurgia é realizada através da secção das camadas musculares lisas longitudinal e circular do esôfago distal,
Tal operação é conhecida como miotomia de Heller. Uma das complicações é o desenvolvimento de doença do refluxo gastroesofágico, por isso, junto com a miotomia de Heller, se realiza a fundoplicatura parcial para impedir o refluxo potencial. O sucesso terapêutico é conseguido em 70 a 80% dos casos, com chance menor de recidiva em comparação com a dilatação pneumática endoscópica. É um procedimento de baixo risco. No caso de dolicomegaesôfago, alguns autores recomendam a esofagectomia. É um procedimento agressivo, de reconstrução do trânsito esofágico com estômago ou cólon. Tem alto risco. O resultado é intermediário. É a última estratégia terapêutica. Resumindo o tratamento intervencionista, o esôfago grau 1 pela classificação de Rezende pode se beneficiar com dilatação pneumática ou a cardiomiotomia a Heller. Porém, o tratamento de escolha é a cardiomiotomia a Heller com fundoplicatura parcial, realizada em grau 2 e 3 preferencialmente. Porém, se a pessoa tiver alto risco cirúrgico, realizar o tratamento de dilatação pneumática. Se o esôfago estiver inutilizado como no grau 4, realizar esofagectomia. Se o paciente não tiver possibilidade nem de realizar a dilatação pneumática, realizar tratamento clínico. Observar se será necessário realizar a reabilitação nutricional antes de realizar cirurgia, como a utilização da sonda nasogástrica, dilatação esofágica, ou promover uma via enteral alternativa como as ostomias. Vamos agora fazer mais uma questão. Sobre o megaesôfago, assinale a alternativa correta. Letra A. Amiotomia incompleta, refluxo gastroesofágico com esofagite, fibrose ao nível de secção longitudinal da musculatura da transição esofagogástrica, são causas de recidivas dos sintomas no megaesôfago, após cardiomiotomias em qualquer técnica empregada. Essa é a alternativa correta. Letra B. Na cirurgia de Serra Dória, os tempos cirúrgicos são a de Grondal, que consiste em cardioplastia com isofagogastroanastomose laterolateral, e a gastrectomia BIO-R-ROT 2. Letra C. A cirurgia de cardiomiotomia a Heller com fundoplicatura é o tratamento do megaesôfago grupo IV. Letra D. A dilatação pneumática por endoscopia é o tratamento rotineiro para o megaesôfago grupo I. A alternativa certa é a letra A. A alternativa C é errada porque em megaesôfago grau 4, a melhor alternativa é a esofagectomia. A alternativa I está errada, porque o tratamento rotineiro seria a cardiomiotomia a Heller com fundoplicatura parcial. Bom, terminamos a acalasia. Vamos falar agora sobre o espasmo esofagiano difuso. O espasmo esofagiano difuso é um distúrbio da motilidade esofágica de etiologia neurogênica, no qual o peristaltismo normal é substituído por intensas contrações não propulsivas, principalmente nos terços inferiores do esôfago. Em outras palavras, é caracterizado por contrações prematuras e simultâneas no esôfago distal. Para ser uma contrações peristálticas, a contração esofagiana precisa ser progressiva, e não simultânea como é observado no espasmo esofagiano distal. Essas contrações simultâneas aparecem com formato de vários S no esôfago, muito associado em doença do refluxo gastroesofágico, muitas vezes precipitadas pelo mesmo. Em termos epidemiológicos, trata-se de uma doença incomum, sendo 5 vezes menos frequente que a acalásia, e difícil de ser diagnosticada e tratada. A maioria dos pacientes são do sexo feminino e possui distúrbios psicossomáticos associados, como ansiedade e depressão, podendo estas patologias estar presentes em mais de 80% dos casos. Agora, vamos fazer uma questão. Qual é o transtorno de motilidade esofágica mais comumente encontrado em nosso meio? Letra A. Espasmo esofagiano difuso. Letra B. Esôfago em quebra-nozes. Letra C. Esfíncter esofagiano inferior hipertensivo. Letra D. Acalásia. Letra I. Esôfago de Barré. A resposta correta é a letra D. Acalásia. Na histologia, encontra-se degeneração nos axônios de neurônios inibitórios do plexo de Auerbach e ramos do nervo vago, o que difere da acalasia, pois nesta a degeneração é no corpo do neurônio, porém o espasmo esofagiano difuso pode evoluir para a acalásia. Quanto ao quadro clínico, o espasmo esofagiano difuso causa dor retroesternal, tipo cólica esofagiana, associada à disfagia para líquido e sólidos. A dor pode ser intensa, se irradiar para as costas, para os braços e para a mandíbula, durando alguns segundos a minutos. Em geral ocorre em repouso, mas pode se associar à deglutição, à tensão emocional e,
eventualmente para exercícios. Por conta desta característica, pode haver diagnóstico diferencial com angina pectoris, sendo submetido a vários exames cardiológicos antes de ter o diagnóstico correto. Ainda pode ter disfagia sem dor retroesternal ou dor retroesternal sem disfagia, parecendo ainda mais a sintomatologia com angina pectoris. Doença do refluxo gastroesofágico também pode desencadear crises de dor devido a espasmo esofagiano. Devemos sempre lembrar da possibilidade de espasmo esofagiano difuso para todo o paciente com clínica típica de angina de peito, sem evidências objetivas da mesma nos exames laboratoriais, principalmente se houver queixa de disfagia. Quanto ao diagnóstico, o esofagograma baritado pode revelar uma imagem conhecida como esôfago em saca-rolha ou contas de rosário, resultante da contração anormal e incoordenada, não peristáltica do esôfago, que produz múltiplas pequenas ondulações na parede, saculações e pseudodivertículos. Porém, tal achado não é patognomônio da doença, pois idosos podem ter o mesmo achado radiológico devido a uma condição chamada de presbioesôfago, também chamado de esôfago velho literalmente. Nesse caso, não há sintomas. A esofagomanometria é o melhor exame para a avaliação objetiva, revelando contrações características, prolongadas acima de 2,5 segundos, de grande amplitude com pressão maior que 120, e repetidas, que se iniciam de forma simultânea nos terços inferiores do órgão. É preciso ter mais de 30% das contrações esofagianas desse tipo. Porém, tais achados não são patognomônio da doença, pois também podem ser vistas no diabetes mellitus, esclerodermia, esofagite de refluxo, sendo assim é preciso excluir essas condições antes de se firmar o diagnóstico de espasmo esofagiano difuso. Tanto os estudos contrastados quanto a manometria podem ser normais no momento do exame. Por conta disso, diversos testes provocativos podem ser usados na tentativa de induzir o espasmo, como ingestão de alimentos sólidos, perfusão ácida intraluminal como ácido clorídrico, e administração endovenoso de hidrofônio ou betanecol. Falando agora do tratamento, os espasmos esofagianos são difíceis de tratar. A única classe de drogas que mostrou benefício foram os ansiolíticos. Para muitos pacientes, o esclarecimento da etiologia da doença pode trazer grande alívio dos sintomas. Os nitratos, os antagonistas de cálcio e os antidepressivos tricíclicos podem ser úteis em alguns casos, entretanto, exercícios de relaxamento, psicoterapia e óleo de menta são adjuvante do tratamento farmacológicos. Se o paciente tiver doença do refluxo gastroesofágico, é necessário o tratamento, porque muitas vezes é um fator precipitante. Tratar os transtornos de ansiedade, porque também pode ser um precipitor. A dilatação endoscópica com balão e a injeção local de toxina botulínica são empregadas com relativo sucesso em pacientes refratários ou que não toleram a terapia medicamentosa. A cirurgia de miotomia ou esofagectomia raramente são empregados, e são indicadas em casos com intensa perda ponderal ou dor intratável. Geralmente, quando necessita de cirurgia, pode ser realizado a esofagomiotomia longitudinal. Alguns autores consideram a acalásia e o espasmo esofagiano difuso como espectros distintos de uma mesma condição, o da dismotilidade esofagiana. Dentro deste conceito, seriam enquadrados casos intermediários, que apresentam características típicas tanto da acalásia quanto do espasmo difuso. O esôfago em quebra-nozes seria uma variante do espasmo esofagiano difuso, caracterizado por uma grande contração generalizada do esôfago, atingindo níveis pressóricos a manometria acima de 180. O esôfago hipertensivo é uma variante da acalásia em que o esfíncter esofagiano inferior está hipertônico, porém mantém o relaxamento fisiológico pós-deglutição. Vamos agora fazer mais uma questão sobre o assunto. Maria, 40 anos, queixa-se, no ambulatório, de dor torácica e disfagia. Apresenta esofagografia sem alterações e esofagomanometria com contrações simultâneas e repetitivas de moderada amplitude, associadas ao relaxamento normal do esfíncter esofagiano inferior. A hipótese diagnóstica principal é: letra A, esclerodermia. Letra B, acalasia vigorosa. Letra C, esôfago de quebra-nozes. Letra D, espasmo esofagiano difuso. A alternativa certa é a letra D, espasmo esofagiano difuso. Terminamos o assunto, agora vamos falar sobre câncer de esôfago, o último assunto dessa aula. Em termos epidemiológico, o câncer de esôfago está entre as 10 neoplasias malignas mais incidentes no Brasil,
mais especificamente na 8ª posição, porém é a 6ª causa de morte. Por ser letal, é assintomático nas fases iniciais, geralmente quando diagnosticado já está em estágio avançado, predomina mais no sexo masculino, e geralmente se apresenta a partir dos 40 anos de idade. O tipo escamoso é mais comum em negros, ao passo que o adenocarcinoma é raro nesse grupo, predominando mais em brancos. Os países com maior incidência de câncer de esôfago são China, Singapura, Irã, Rússia e África do Sul, sendo o tipo mais predominante nesses locais o escamoso. Além disso, é importante lembrar da facilidade de invasão de órgãos adjacentes pelo câncer de esôfago por não ter a camada serosa. E por esse mesmo motivo, há mais complicações de anastomose cirúrgica. São tumores epiteliais, pois começam na mucosa do esôfago. Tipo histológico. Os tipos histológicos são o carcinoma de células escamosas ou também chamado de epidermoide ou espinocelular, e o adenocarcinoma. O carcinoma escamoso é derivado do epitélio estratificado não queratinizado, característico da mucosa normal do esôfago. Nas últimas décadas tem sido observada uma queda importante de sua incidência. O tumor se origina principalmente no terço médio do esôfago em aproximadamente 50% dos casos. Qualquer fator de risco que promove irritação da mucosa esofágica a longo tempo pode predispor ao câncer tanto escamoso, quanto o adenocarcinoma. Vamos falar agora dos fatores de risco do carcinoma escamoso, que são etilismo e tabagismo, sendo estes os principais fatores de risco. O material do tabaco é deglutido, porque fica na garganta, são substâncias oncogênicas. Raciocínio idêntico cabe ao etilismo, que lesa a mucosa esofágica. Também é fator de risco ingestão de bebidas muito quentes, como o chá consumido em algumas regiões do Irã, Rússia e sul do Brasil. Fatores dietéticos como ingestão de alimentos ricos em nitrosaminas como produtos defumados e nitratos, deficiência de vitamina A, entre outros. A acalasia com megaesôfago devido à estase alimentar irritativa, síndrome de Plummer-Vinson, estenose cáustica também são fatores de risco. Uma doença hereditária que predispõe ao câncer escamoso é a tilose palmar-plantar, caracterizado por hiperceratose na palma das mãos e planta dos pés. O risco de câncer escamoso nesses pacientes se aproximam de 95%. Outros fatores como bulimia, infecções fúngicas crônicas, HPV, presença de divertículos no esôfago e doença celíaca também são fatores de risco. Observação: o tabagismo e o etilismo é o principal fator de risco para carcinoma escamoso do esôfago. O adenocarcinoma é derivado do epitélio de Barré, que é uma metaplasia intestinal que complica em alguns pacientes com doença do refluxo gastroesofágico erosiva. Por isso, esse tumor é localizado no terço distal do esôfago e, eventualmente, se confunde com o adenocarcinoma de Cárdia. Esse tipo de câncer está aumentando em incidência. Nos Estados Unidos, o adenocarcinoma já é o tipo mais comum de câncer de esôfago, mas no Brasil e em outros países em desenvolvimento, o tipo mais comum ainda é o escamoso. O fator de risco mais importante é a presença do epitélio de Barré, secundário à forma erosiva da esofagite de refluxo. As células do epitélio de Barré evoluem para câncer através de um processo de displasia progressiva. Cerca de 10% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico sintomáticos desenvolvem esôfago de Barré. Destes, cerca de 1 para cada 200 pacientes desenvolve adenocarcinoma de esôfago. O tabagismo e a obesidade também são fatores de risco, este último devido à dieta rica em N-nitrosos, e pela própria propensão de desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico. O uso de bisfosfonados orais também pode estar implicado no risco de câncer de esôfago tanto escamoso quanto o adenocarcinoma, portanto essa classe de medicamento está contraindicada em pacientes com esôfago de Barré. Observação: a esofagite de refluxo com formação do epitélio de Barré é o principal fator de risco para o adenocarcinoma do esôfago. Observação: o etilismo não está associado ao adenocarcinoma. O vinho, inclusive, parece reduzir a incidência do mesmo. Vamos fazer uma questão relacionada ao assunto. Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de carcinoma de esôfago, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O tabagismo e o álcool aumentam o risco de carcinoma esofágico, principalmente quando associados. Letra B. Ingestão de líquidos quentes por longos períodos é considerada fator de risco para carcinoma esofágico.
Letra C. A acalasia pode ser considerada um fator de risco para adenocarcinoma esofágico. Letra D. Pacientes com síndrome de Plummer-Vinson apresentam um risco aumentado para desenvolvimento de cânceres de células escamosas do esôfago cervical. Letra I. A presença de epitélio metaplásico no esôfago distal está associado a adenocarcinoma esofágico. A letra errada é a C. A acalasia é fator de risco para desenvolvimento de câncer esofágico escamoso. Voltando à matéria, outros tipos histológicos de câncer de esôfago como leiomiosarcoma, melanoma primário do esôfago, linfoma e plasmocitoma são infrequentes, e raramente o esôfago é sede de metástases. Quadro clínico. São assintomáticos no início, os sintomas são tardios, com diagnóstico em estágio avançado. Os sintomas iniciais podem ser inespecíficos, como a dor retroesternal mal definida, indigestão. No entanto, a principal manifestação clínica é a disfagia baixa, com queixa de entalamento, que geralmente se inicia para sólidos e depois para líquidos, associado à perda ponderal. Infelizmente, para ter disfagia mecânica, o câncer já deve ter envolvido grande parte da circunferência da parede esofágica, em geral 2/3 do lúmen. Agora vamos fazer uma questão. Os sintomas de disfagia associados à perda de peso podem indicar sintomas de câncer esofágico em estágio avançado. Normalmente estes sintomas ocorrem. Letra A. Com obstrução em 2/3 da luz esofágica pelo tumor. Letra B. Quando há associação com hérnia hiatal. Letra C. Ocorre no carcinoma espinocelular e não no adenocarcinoma. Letra D. Quando o tumor compromete o mecanismo do esfíncter inferior do esôfago. Letra I. Quando associado ao megaesôfago. A letra correta é a A. Com obstrução em 2/3 da luz esofágica pelo tumor. Lesões mais avançadas apresentam com halitose e, às vezes, tosse após ingestão de líquidos, pois a dificuldade de ingestão de líquidos indica que o lúmen já foi quase completamente comprometido. Pode também cursar com fístula traqueoesofagical ou esofagobronquica. Pode também apresentar rouquidão por envolvimento do nervo láringo recorrente. Hematêmese, icterícia se metástase hepática e dispneia se metástase pulmonar são manifestações menos prevalentes, e estas duas últimas podem indicar doença extremamente avançada. Não esquecendo que pode manifestar anemia. A perda ponderal patológica é quando a perda é acima de 5% do peso habitual em um mês, ou 10% em 6 meses. Como dificuldade para engolir é o sintoma inicial mais comum do câncer de esôfago, é necessário investigar esta possibilidade em toda a pessoa que surge inexplicavelmente com disfagia, pois o diagnóstico precoce é a única chance de cura. Diagnóstico. Toda disfagia deve ser submetida à endoscopia digestiva alta. A lesão esofágica se mostra como úlcero vegetativa ou estenosante, sangrativa e friável. O resultado da endoscopia mostra também a localização esôfago. Se em esôfago médio, o tumor deve estar entre 20 e 30 centímetros da arcada dentária superior, já o esôfago distal está distante entre 30 a 40 centímetros. É necessário que neste exame, se faça a biopsia da lesão também. Os tumores de esôfago são mais bem diagnosticados pela análise conjunta do esofagograma baritado, e endoscopia digestiva alta ou esofagoscopia, com biopsia e escovados para citologia da área afetada. Muitas vezes os resultados das biopsias revelam apenas inflamação inespecífica, sendo necessárias várias biópsias, pelo menos 7. No exame baritado, a diferenciação entre estenose péptica e câncer esofágico é realizado pela nítida irregularidade da mucosa, e a súbita transição entre o esôfago normal e a obstrução, revelando o sinal do degrau. A aparência radiológica da neoplasia de esôfago no esofagograma é uma súbita redução do lúmen semelhante a um degrau de escada ou maçã mordida, diferente da observada em patologias benignas em que o afunilamento é progressivo. Localização do tumor. Cerca de 50% encontram-se no terço médio, 25% no terço superior, e 25% no terço inferior do órgão. Classificação endoscópica. O câncer de esôfago pode ser classificado em polipoide esofítico em 60% dos casos, escavado ou ulcerado em 25% dos casos, e plano ou infiltrativo em 15% dos casos. Ou seja, o câncer de esôfago polipoide é o mais comum. Câncer de esôfago precoce é aquele que invade até a submucosa.
Estadiamento. O câncer de esôfago se caracteriza por ter um comportamento extremamente agressivo, disseminando-se localmente e à distância. A disseminação estende-se do epitélio para a submucosa, muscular e linfonodos regionais. A ausência de serosa facilita a disseminação para os linfonodos regionais e para os órgãos adjacentes. Doença localizada é aquela restrita ao esôfago e linfonodos regionais, ou periesofágicos. Já a doença localmente avançada ocorre quando tem invasão de qualquer outra estrutura. No adenocarcinoma pode haver invasão da aorta, pilares diafragmáticos e fígado. Já o escamoso invade a traqueia, estruturas mediastinais, brônquios. E também quando tem metástase, que é a doença avançada propriamente dita, é para o pulmão, peritônio cursando com carcinomatose, fígado, pleura. Outra definição de metástase é quando o acometimento linfonodal a distancia, como o axilar esquerdo de Irish, supraclavicular esquerdo de Virchow, e mediastinais, abdominais. Os tumores do terço superior e médio invadem a árvore traqueobronquica, a aorta, nervo láringo recorrentes. Os tumores do terço distal avançam sobre o diafragma, pericárdio e estômago. O estadiamento é feito pela escala TNMG. A letra G significa o grau de diferenciação do tumor. A letra T significa a extensão do tumor, N número de linfonodos acometidos, e a letra M, se há metástase ou não. O estágio 0 é quando há UTIs, que é quando se tem o carcinoma in situ, ou displasia de alto grau. T1A significa invasão da lâmina própria ou muscular da mucosa, T1B invasão da submucosa. T2 invasão da muscular própria, T3 invasão da adventícia, sem penetrar em estruturas adjacentes, T4 a invasão de estruturas como pleura, pericárdio ou diafragma, porém tumor ressecável. T4B invasão de estruturas como aorta, corpos vertebrais ou traqueia. Nesse caso, trata-se de tumor irressecável. Vamos para mais uma questão. Paciente de 48 anos, sexo feminino, é submetida a uma endoscopia digestiva alta para a investigação de queixas digestivas inespecíficas. O exame descobre pequena lesão elevada e não ulcerada no esôfago, distante 25 cm da arcada dentária superior. O resultado do exame histopatológico obtido por biopsia demonstra tratar-se de um carcinoma epidermoide que atinge a camada muscular própria. Qual das opções abaixo apresenta o estadiamento quanto à extensão do tumor, o exame complementar de melhor acurácia para a avaliação loco-regional da doença, e a opção terapêutica mais adequada? Letra A. T2, ultrassonografia endoscópica e esofagectomia. Essa alternativa é a correta. Letra B. T1, ressonância magnética e ressecção endoscópica. Essa alternativa é errada, pois T1 invade até a submucosa, não chega a invadir a camada muscular. Letra C. T2, tomografia e radioquimioterapia. O exame de maior acurácia para a investigação loco-regional é a ultrassonografia endoscópica, sendo que a opção terapêutica mais adequada, quando não há metástases à distância, linfonodos à distância e tumor irresecável, é a esofagectomia subtotal. Letra D. T1, PET-TC ou tomografia por emissão de positrons e esofagectomia. Essa LATERNATIVA está errada. A resposta correta é a letra A, como já dito. Uma observação é que a questão não pede a sequência de exames realizados para o estadiamento, pois nesse caso teria que, após diagnóstico do câncer de esôfago, realizar uma tomografia de tórax e abdômen para avaliar metástases, mas solicita o melhor exame para a avaliação loco-regional da doença. Voltando para a matéria, cerca de 75% dos pacientes diagnosticados com câncer de esôfago apresentam invasão linfática no momento do diagnóstico. Os tumores do terço superior e médio drenam para linfonodos cervicais profundos, que são os supraclaviculares, paraesofágico, mediastínicos posteriores e traqueobronquicos. Os do terço distal para os linfonodos paraesofágicos, celíacos e hilo esplênico. A metástases à distância mais importante são para o fígado e pulmão, ocorrendo para ossos e rins também. T significa displasia de alto grau, que já é um carcinoma in situ. Os exames utilizados para o estadiamento são a ultrassonografia endoscópica, que é o melhor para estadiar o T e o N. A radiografia de tórax pode estar alterada em até 50% dos pacientes, e mostrar adenopatia mediastinal, derrame pleural e metástase pulmonares.
Também pode-se utilizar a tomografia tóraco-abdominal, broncofibroscopia que mostra a invasão traqueobrônquica, indicado especialmente nos cânceres de células escamosas e nos pacientes com tosse persistentes. Mediastinoscopia e laparoscopia com biopsia avalia linfonodos e metástases à distância. Os linfonodos celíacos são bem avaliados na laparoscopia. O seu acometimento contraindica a cirurgia curativa para a maioria dos autores, pois por ser linfonodo distante se trata de metástase. O PET scan é mais sensível que a tomografia e a ultrassonografia endoscópica para a determinação de metástase à distância, por isso é bom para ver acometimento linfonodal silencioso e metástase precoce. Pode pedir sempre que disponível. A ressonância nuclear magnética é a principal indicação para determinar se a invasão do plexos vasculares ou nervosos, contudo não é empregada no estadiamento do câncer esofágico. Observação: não esquecer que se o tumor for de células escamosas, deve fazer a broncoscopia, porque a chance de ter metástase pulmonar por contiguidade do tumor é maior. Então, o melhor método para estadiamento do carcinoma epidermoide esofágico no pré-operatório, em relação ao item T da classificação TNM é: letra A, esofagografia. Letra B, tomografia computadorizada de tórax. Letra C, broncoscopia. Letra D, ecoendoscopia. Letra I, biopsia de esôfago e estudo histopatológico. A resposta correta é a D, ecoendoscopia ou ultrassonografia esofágica. A sequência do estadiamento que é seguida na prática é a seguinte: diagnóstico de câncer esofágico por biopsia endoscópica. Posteriormente, tomografia tóraco-abdominal para determinar a presença de metástase à distância, podendo utilizar o PET scan se disponível. Na ausência de metástase à distância, uma ultrassonografia endoscópica é realizada para avaliar a penetração do tumor na parede esofágica, bem como avaliar a extensão da doença para os linfonodos locorregionais. Devido à excelente sensibilidade da ultrassonografia endoscópica, a mediastinoscopia tem sido pouco indicada. A laparoscopia é considerada opcional, porém é recomendada em cânceres na porção intraabdominal do esôfago ou próximo à junção esofagogástrica, bem como nos pacientes com suspeita de disseminação intraperitoneal. Vamos fazer mais uma questão. Antenor, 57 anos, portador de megaesôfago chagásico há vários anos, procura ambulatório de cirurgia geral por estar apresentando piora da disfagia há 5 meses. A endoscopia digestiva alta solicitada evidenciou uma lesão vegetante e estenosante interso-distal do esôfago, com moderada quantidade de resíduos alimentares impedindo a visualização completa da lesão. Não foi possível a progressão do aparelho. O anatomopatológico identificou um tumor epidermoide moderadamente diferenciado e ulcerado. Com relação ao câncer de esôfago distal, assinale a alternativa correta. Letra A. A broncoscopia é necessária como método de estadiamento para os tumores de terço distal. Essa questão está errada, porque broncoscopia é necessário em carcinoma de células escamosas, que atinge o terço médio do esôfago. Letra B. Deve ser realizada uma tomografia de tórax e abdômen como método de estadiamento pré-operatório. Esta questão é a correta, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. O tumor de esôfago é classificado em superficial, quando atinge a muscular própria e avançado quando invade além da muscular própria até a adventícia com ou sem comprometimento de órgãos vizinhos. Essa classificação está errada, pois a classificação em doença localizada, localmente avançada e avançada foi descrita ao longo da aula. Letra D. Deve-se realizar a colonoscopia quando o tumor de esôfago está associado ao megaesôfago, para afastar a possibilidade de existência de megacólon chagásico. Essa questão está errada, porque megaesôfago não necessariamente é proveniente de doença de Chagas. Letra I. Quando tem dificuldade de progressão do endoscópio, deve-se tentar nova endoscopia digestiva, com dilatação esofágica para avaliação do estômago e colocação de uma sonda nasoentérica para estabelecer uma nutrição pré-operatória. Essa questão está errada, pois já foi evidenciado a neoplasia maligna de esôfago, agora se deve proceder com os exames do estadiamento. Prognóstico e tratamento. Em pacientes com razoável estado geral, e sem comorbidades preocupantes, a cirurgia curativa pode ser tentada se houver ausência de metástase à distância, incluindo linfonodos à distância e de um T4I ressecável, como quando há invasão de estruturas como a aorta, corpos vertebrais ou traqueia.
Em paciente com câncer esofágico precoce pode optar pela ressecção endoscópica da lesão. A estratégia cirúrgica curativa proposta pela maioria dos autores envolve a realização de esofagectomia mais linfadenectomia regional, com margem de segurança de pelo menos 8 centímetros. A reconstrução do trânsito deve ser, sempre que possível, com o estômago. A interposição do cólon tem a desvantagem de requerer 3 anastomoses, sendo uma cirurgia de maior morbimortalidade, sendo indicado em pessoas com gastrectomia total ou parcial prévia, ou quando o tumor avança sobre o estômago. Deve ser realizada rotineiramente uma jejunostomia para a alimentação enteral no pós-operatório. No pré-operatório, em pacientes desnutridos por disfagia, sempre que possível deve dilatar a estenose com a implantação endoscópica por um stent esofagiano, e inserir um catéter de Dobi-Hoff para garantir aporte nutricional de pelo menos 2.000 calorias por dia. Lembrando que em indivíduos com perda ponderal maior que 10% do peso habitual, ou níveis séricos de albumina menor que 3,4 encontram-se com risco muito aumentado de complicações pós-cirúrgicas, como deiscência da anastomose. As 3 técnicas de esofagectomia: a transtorácica, transhiatal, e em 3 campos. A esofagectomia transtorácica é realizada por uma toracotomia lateral posterior ou uma laparotomia mediana superior. O principal risco dessa cirurgia é a deiscência da anastomose intratorácica, que pode levar a mediastinite grave, sepse e óbito em 50% dos casos. Além disso, pacientes podem evoluir com problemas pulmonares em decorrência da toracotomia prolongada. Pode também evoluir com esofagite de refluxo do remanescente esofágico. A mortalidade operatória gira em torno de 7 a 20%. Já na esofagectomia transhiatal não há incisão torácica, ela é executada por uma incisão abdominal e cervical. As vantagens são de evitar a toracotomia e a anastomose intratorácica com risco de mediastinite, reduz a chance de refluxo gastroesofágico. Mas as desvantagens da cirurgia é o risco de hemorragia mediastinal incontrolável no peroperatório, e a incapacidade de realizar a dissecção completa dos linfonodos mediastínicos. A mortalidade gira em torno de 4 a 8%. A radioterapia neoadjuvante tem sua principal utilidade para controle local do tumor, mas por si só não confere aumento na sobrevida. Já a quimioterapia neoadjuvante é utilizado para controle da disseminação linfática locorregional do tumor. As duas juntas são usadas em estágios 2A, 2B e 3. E o que responde melhor à radioquimioterapia neoadjuvante é o carcinoma de células escamosas. A radioquimioterapia adjuvante é realizado em pacientes com alto risco cirúrgico ou que possui doença avançada. Observação: a dose total de radioterapia deve ser menor quando o tratamento for neoadjuvante, de modo a reduzir a incidência de complicações pós-operatórias como maior taxa de deiscência de anastomose. Para pacientes com tumor irressecável, devemos prover conforto e qualidade de vida. O uso de dilatadores ou stents esofágicos permite a reconstrução do trânsito alimentar por um curto período de tempo. Pode-se utilizar a radioterapia para diminuir o tamanho do tumor, aliviando a disfagia em diversos casos, porém a presença de fístula esofagotraqueal contraindica a radioterapia, podendo nesse caso ser colocado um stent no esôfago e na arvore traqueobrônquica. Nos casos mais difíceis ou refratários, uma gastrostomia ou jejunostomia pode ser necessária. Resumindo o tratamento, precisa fazer a neoadjuvância com quimioterapia para controle micrometastático associado à radioterapia para controle local. Após isso, estadia novamente, e faz esofagectomia, de preferência a de 3 campos com cervicotomia, toracoscopia e laparoscopia para realizar a esofagectomia subtotal, fica uma pequena parte no esôfago cervical para a anastomose cervical. Associa-se à linfadenectomia, com a construção de um novo esôfago por tubo gástrico ou cólon. Observação: esofagectomia e Vor-Lewis não tem acesso cervical, abre apenas o tórax e o abdômen, a anastomose é feita dentro do tórax, porém risco de fazer mediastinite. Se até T2 sem metástase linfonada ou a distancia pode fazer ressecção sem neoadjuvância. Ressecção endoscópica raramente será curativa, critérios menos definidos que o câncer gástrico. Tratamento paliativo se doença avançada. Como paliativo pode fazer a quimioterapia. A radioterapia pode ser usado se sangramento, se chama radioterapia hemostática. Vamos agora fazer algumas questões relacionadas ao tema.
Paciente masculino com 60 anos, com queixa de disfagia external baixa progressiva há 3 meses. Negador. Perda de peso de 15 quilos. Diabético e hipertenso, tabagista e apresentando tosse crônica com expectoração. Exame físico irregular estado geral, e sem outras alterações a não ser leve hipocromia de mucosas e estertores de bases pulmonares. IMC de 20. Na endoscopia, observa-se lesão vegetante a 28 cm da arcada dentária superior, e com extensão de 10 cm no eixo longitudinal, comprometendo quase toda a circunferência, estômago normal, anatomopatológico evidenciando carcinoma espinocelular. Tomografia de abdômen e tórax, esôfago com parede espessa, luz irregular, estenose no segmento torácico inferior e com provável aderência aórtica. Eletrocardiograma alterações de repolarização ventricular e risco cirúrgico grau 3. Qual a melhor conduta? Letra A, tratamento paliativo com quimioterapia. Letra B, gastrostomia como tratamento único. Letra C, esofagectomia subtotal e esogastroplastia por toracolaparotomia. Letra D, esofagectomia subtotal e esofagogastroplastia transhiatal. Letra I, gastrostomia seguida de radioterapia. A resposta correta é a letra I, gastrostomia seguida de radioterapia. Paciente apresentando provável aderência em aorta, o que torna o tumor irresecável, tendo, portanto, como alternativa de tratamento o paliativo, que pode ser feito com radioterapia e quimioterapia. Como o paciente perdeu 15 quilos em 3 meses, e apresenta IMC de 20, é necessário prover meios de alimentação como a gastrostomia para evitar a síndrome consumptiva. Outra questão: câncer de esôfago é a 6ª principal causa de morte por câncer em todo o mundo. Afirma-se que, mais de 90% dos cânceres esofágicos e da junção esôfago-gástrica são carcinoma de células escamosas ou adenocarcinomas. Essa é a alternativa verdadeira. 2. A maioria dos pacientes com câncer de esôfago apresenta-se com disfagia ou perda de peso. Esta alternativa é verdadeira. E a ultrassonografia endoscópica, especialmente quando acompanhado por biópsia por aspiração com agulha fina, é o exame mais sensível para avaliar a profundidade da invasão do tumor primário, bem como o comprometimento dos linfonodos regionais. Essa alternativa também é verdadeira. Está correta a afirmativa. Letra A, apenas a 1. Letra B, apenas 1 e 2. Letra C, apenas 1 e 3. Letra D, apenas 2 e 3. Letra I, todas. A alternativa correta é a letra I, todas. Dos fatores abaixo citados, qual o que constitui fator de risco para adenocarcinoma de esôfago? A. Helicobacter pylori. B. Divertículo de esôfago. C. História familiar. D. Tipo sanguíneo A. E. Esofagite de refluxo. A alternativa correta é a letra I. Esofagite de refluxo. Terminamos nossa aula 1. Iniciaremos a aula 2 em outro vídeo.